Fazer o quê, né? Boa noite. E queria agradecer o convite do Instituto e ao colega aqui maravilhoso. Eu fico agoniado porque tanto ele como ele falaram coisas que seria ótimo que eu pudesse aproveitar, muito mais interessante do que eu pensei em falar aqui. Mas a dinâmica das palestras não são assim, né? Tem que esperar. Mas eu não vou me conter, eu vou inicialmente falar um pouco do... Não é nem um pouco, é essa coisa do bandeiro do Acossado, que ele emendou o filme. Eu li um artigo do Raul Cotá, que é o fotógrafo do Acossado, que diz que como era curioso trabalhar com Godard, como era desafiante, porque ele foi mostrar uns testes que ele tinha feito com a camerinha dele, com o Ilford, câmera fotográfica, e ele olhou e falou assim, mas é isso aqui que eu quero, é esse aqui que eu quero. Ele falou, então eu vou pesquisar. Ele disse, não, mas eu quero com esse filme, é Godard, né? Quero com esse filme. E aí foi que eles foram comprar. E a perfuração do filme não coincide com a perfuração do cinema. Então, eles descobriram na Inglaterra uma máquina que adaptaram para a perfuração poder fluir dentro do revelador, o filme passar dentro do revelador. Quer dizer, esse exemplo que o Lauro falou, eu acho lapidar de como a fotografia determinou uma fotografia que inicia um processo de modernidade do cinema chamado Nouvelle Vague, que um dos expoentes desse movimento é exatamente o Acossado. Até hoje é um filme novo, né? Um filme de um jovem, até hoje. Né? Eu tenho uma dificuldade, quando jogava bola, eu jogava na ponta. Então, quando eu vou para uma mesa, que se eu não fico na ponta... Estou brincando. Não, então, eu não sei distribuir bola, entendeu? Eu jogava pela ponta que aproveitava o que sobrava para mim ali, na ponta direita. Nem tinha pata esquerda para ir. Não, tá bom, obrigado. Eu anotei aqui umas coisas, que é o seguinte... A invenção do cinema e a invenção da fotografia, curiosamente, que se dá no mesmo século. Uma no início, mais ou menos no início, no terço inicial, na verdade, e a segunda invenção, que é a do cinema, no final do século XIX. Agora, curiosamente, pela primeira vez, vou ter coragem de falar isso aqui com a Laurinha gravando. Se atribui a fotografia, né, ao Daguerre, quando registrou na Academia Francesa a sua descoberta. Mas, se você for levar em conta que antes do Daguerre teve o Niepce, que é 26, sem falar as experiências que vêm desde o Aristóteles, né, desde a época do Platão, desde os gregos, sem falar dos caras quando observaram no Renascimento, né, 1604, teve um cara chamado Sala, um italiano, que observou que a prata exposta à luz do sol enegrecia. Quer dizer, a invenção da fotografia ou a descoberta da fotografia não é o registro, a meu ver, não é o registro que está na academia, tá certo? Como, por sua vez, a invenção do cinema também não é no dia 28 de dezembro de 1895, porque tiveram é invenção múltipla, né? Por exemplo, eu acho que a proporção de dizer que os Lumière são os inventores do cinema, nessa mesma proporção pode dizer que os fisiologistas, o Muybridge e o Marey, são também um ponto da invenção do cinema a ser considerado, porque foram eles que descobriram
o movimento através... O cavalo é o exemplo típico O Jericó ficou doente quando descobriram isso, porque o Jericó tinha feito as duas patas dianteiras para frente e as duas patas traseiras para trás. O cavalo jamais poderia correr dessa forma, né, porque o centro de gravidade traía ele para o chão. Foi o Muybridge que descobriu isso. Agora, eu gosto dessa história, mas gosto da história do Muybridge pessoal, que eu não sei como não se filmou até hoje a história dele, que é um inglês que foi morar nos Estados Unidos, apaixonado por cavalo, e era fisiologista, e começou a estudar o movimento do cavalo, e descobre aquela coisa do movimento que a gente acabou de ver aqui, que o Sérgio mostrou. Aliás, era o que eu queria trazer e acabou não projetando. Matrix, mais de 100 anos depois, para botar o Kenny Reeves deitado no ar, sem que as balas o atinjam, foi feito com o princípio do Muybridge, ou seja, foram 100 câmeras fotográficas num círculo e nas pontas, antes de fechar o círculo, 2 câmeras de filmar. Essas câmeras fixas que fotografavam em sequência foi colocada dentro de um software e o Kenny Reeves gira no ar a partir disso. Você veja como a fotografia está dentro do cinema. E o cinema, apesar que aqui é uma plateia que sabe disso, mas eu gosto de dizer, o cinema é fotografia parada, né? Ela só se repete no fenômeno pi e engana pela persistência da retina. O truque do cinema é a nossa incapacidade de perceber que está errado dentro da gente o que a gente está percebendo, né? O cinema atua dentro da gente como um truque. Isso é que eu acho fantástico, porque são frames parados. Eu, quando não fazia cinema, eu achava que o filme corria dentro da câmera assim, ó. Não é, ele para, o frame para, né? A uma velocidade determinada. Bom, o que eu queria dizer com isso é que a fotografia e o cinema tem vários inventores, várias descobertas, e ela continua sendo descoberta, ela continua sendo inventada, a fotografia e o cinema. Tá certo? Ambas filhas, tanto a fotografia do cinema como a fotografia parada, são filhas da pintura. Até agora, ninguém conseguiu inventar uma coisa diferente que não tenha sido baseado na perspectiva. Tá certo? A perspectiva ótica do Leon Alberti, quando fez o tratado da pintura, está lá escrito, já apontava a questão através da câmara obscura, que é o que prefigura a câmera de cinema, e, consequentemente, a de fotografia é de cinema depois, por causa do movimento. É curioso como todos esses exemplos que você deu do Ferrez e o Lauro deu do encontro, o princípio partido dela, para chegar a alguma coisa com o cinema, se dá de uma forma extremamente conjunta. E, ao mesmo tempo, uma iniciada na terço inicial do século e a outra no final do século. Só que as duas vão seguindo e, de vez em quando, elas se tocam, porque o cinema nasceu mudo, o cinema nasceu preto e branco, tá certo? O cinema nasceu com a velocidade. Aliás, essa coisa do cinema mudo vale ressaltar aqui uma outra questão, que nem está muito aqui na mesa, mas eu gosto de falar, que é o seguinte: o cinema era mudo e ele, através da imagem, pura e simplesmente, só depois é que entrou a música e só depois é que entrou os letreiros entre as imagens, o Chaplin, o Buster Keaton, que eu particularmente tenho uma paixão por esse cara, encantava sem uma palavra. Quando o cinema ficou sonoro, passou a ser tagarela. E o cinema está tagarela até hoje. O cinema passou a falar mais do que ser ouvido. Mais do que ser visto. Quer dizer, a imagem passou a ser suporte da palavra.
Hoje o cinema é verborrágico, né? A televisão é um grande exemplo disso. Você pode dar as costas para a imagem e não perder o que está sendo dito. Ainda mais na televisão, cuja dramaturgia é facilitada para, né? Ninguém tem interesse de dificultar aquilo ali. Então, é curioso como essas duas descobertas foram caminhando, né, ao ponto delas se cruzarem, e hoje uma câmera resolve tudo. Essa que está ali, por exemplo. Isso é uma Canon, não é? Uma 5D? Ela grava e fotografa. Ou seja, as coisas andaram paralelos de uma forma tão conjunta ao mesmo tempo, né, na descoberta, né, o cinema que nasceu mudo, o cinema que nasceu preto e branco, a fotografia ficou... A fotografia colorida, as primeiras fotos coloridas e as primeiras imagens coloridas do cinema era colorida à mão, tá certo? E o processo lá na frente vai se inverter. Hoje você fotografa em cor e descolore no computador. Então, é engraçado como, ao mesmo tempo, eles se cruzam e eles se divergem. Ao ponto de chegar numa câmera que é síntese, né? Você não precisa mais de uma câmera para filmar e uma câmera para fotografar. Você só precisa ter uma câmera só que faz. Agora, muito mais do que ter uma câmera, você precisa de um software, não é verdade? Para fazer essa foto do Ferrez, a gente não precisa mais ir lá naquele morro. Faz das nuvens, faz de casa, não é? Você tem acesso pelo GPS, por toda a tecnologia disponível, você pode construir as imagens, sem precisar que elas existam. E todo esse encontro de tecnologia, todo esse ponto que nós chegamos, de uma câmera só fazer tudo, começa os equívocos. Ou, pelo menos, nós podemos verificar nessa prática, a gente começa a verificar coisas como sendo, por exemplo, a banalização da imagem, que eu, de tanto falar banalização, eu já estou chamando de outra coisa, porque eu não aguento mais ouvir minha voz falando da banalização da imagem. Eu agora estou falando de imagens despotencializadas, imagens clichês, tá certo? Então, vai junto disso a autoria. Quem é o autor da execução do Saddam Hussein? Ninguém sabe. E nem precisa saber. Quem denunciou com as fotos do Abu Ghraib, da prisão do Abu Ghraib, as torturas do Abu Ghraib? Ninguém sabe quem fez aquelas fotos. Tá certo? Ao mesmo tempo, nada mais parecido com a câmara obscura do Renascimento do que um celular. Continua sendo uma placa que recebe a imagem através de uma lente. A diferença do filme para a imagem eletrônica digital é que, quando a imagem penetra pela objetiva no cinema, ela se projeta na película, e depois daquela película revelada, você vê a imagem, você pega na imagem, né? É tátil, né? Além de tátil, é visual, você está vendo a imagem. A diferença é que o outro sistema, a imagem, quando chega no sensor, vira uma equação e deixa de ser imagem, passa a ser uma abstração matemática, né? Que é exatamente uma equação, e que só pode se formar aquela imagem se tiver um aparelho para reproduzir aquilo, para decodificar aquilo, tá certo? Então, essas considerações, eu pulei uma aqui, que é uma coisa que, se eu fosse presidente da República, eu decretava para não chamar de fotografia, chamar Betume da Judéia. Eu acho esse nome tão bonito, Betume da Judéia. É a primeira vez que se fixa uma imagem com Betume da Judéia. Eu não sei o que é Betume da Judéia, o Sérgio deve saber, mas eu gostaria de chamar a fotografia de Betume da Judéia. Sabe por quê?
porque a fotografia não existe mais. Há um erro, né, de chamar a fotografia hoje, pelos processos das novas tecnologias, que não existe mais. Eu mandei uma carta para o Oscar dizendo assim, por favor, inventa outro nome para o prêmio, né, o Oscar, que todo mundo... de fotografia, se tiver naquele ano filmes feito com película, que tenha o prêmio de melhor fotografia, mas que tenha um prêmio para essa nova tecnologia, porque ela não está sendo reconhecida. E a gente precisa dar um nome a isso. Infografia, videografia, eu não sei o que chamar, mas de fotografia não pode chamar. Porque se tem uma coisa que não é fotografia, são as fotos produzidas eletrônica e digitalmente, tá certo? Então, eu acho que, inclusive, o dia 19 de agosto, eu ficaria muito feliz que no dia 19 de agosto de 2016 não fosse o Dia Internacional da Fotografia, fosse o Dia Internacional da Imagem, porque é mais abrangente. Outra coisa que eu falei aqui da questão da autoria é a credibilidade. Né? A credibilidade. Dá para projetar um slide lá? Pode projetar. Bom, ele projetou... Eu ia projetar outra coisa, mas eu vou aproveitar para não... Há muito tempo, eu estou escrevendo um texto sobre fotografia. Não, deixa lá, por favor, no Pelé. E essa foto sempre me encantou pela a importância que ela teve no momento do jornalismo, né, que é o Alberto Ferreira que freou esse movimento fantástico do Pelé. E eu sempre procurei ver, no ano em que ele era fotógrafo do JB e fez essa foto, se tinha motor drive. Mas isso nunca foi muito preciso para mim. Até que um dia o Tiago Barros, que é um fotógrafo que trabalha produzindo nossas ampliações, um grande fotógrafo, fez as ampliações de uma exposição do Alberto Ferreira. E quando ele me disse que estava falando isso, eu falei, pelo amor de Deus, vê se foi junto com os negativos que você vai escanear, se tem a foto do Pelé andando na bicicleta. E ele falou, tem. Eu falei assim, e é motor drive? Ele falou, não. É curioso como o motor driving, né, modificou o jornalismo, porque essa foto feita com motor drive, como é que seria? A bola vai na direção do Pelé, você dispara a câmera, e depois você escolhe o frame que seria semelhante a esse, em tese, tá certo? Não, isso é um clique e ele roda. Ele clica e roda o filme na câmera. Quer dizer, isso, eu não estou querendo dizer com isso nenhum heroísmo da parte do Alberto Ferreira, estou querendo dizer com isso como a tecnologia mudou o comportamento das fotos. Eu tive a petulância de reproduzir 2 contatos meus, um feito com câmera sem motor drive. Passa a outra, por favor. Essa aqui é uma foto que, inclusive, está no meu livro de fotografia, que é aquele cinema lá em cima que está marcado. Não dá para ver direito, porque a reprodução, enfim. Mas você veja que, nesse contato, praticamente só tem uma foto do cinema naquela posição, que virou uma das fotos carro-chefe do meu trabalho, tá certo? Você veja a diversidade que tem num contato. Eu tive a petulância de dizer, porque falando de contato aqui de Bresson, de William Klein, tá? Eu chego com um contato meu até, parece... Né? Mas era para demonstrar isso, na verdade, quando eu reproduzi. Agora, passa o outro contato, por favor. Um contato feito com uma câmera que tem um motor drive. Está aí. Quer dizer, uma foto feita, também uma foto que está no livro, que essa foto está marcada aqui. Aquela que está marcada lá em cima. Você veja que praticamente é só a mesma foto que se repete, as duas versões. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a ideia do William Klein de fazer essa série dos contatos, essa aqui, não seria possível com o processo digital.
o sentido do contato que fez ele ter a ideia só faz sentido como uma caderneta de notas, como uma planilha de fotografia que o fotógrafo, depois de revelado, compõe o seu contato, não é isso? Então, é curioso como não seria possível isso, né? E tinha uma outra coisa que eu queria falar disso, que me fugiu agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Enfim, é um pouco isso que eu queria falar, dessa coisa da tecnologia, né? Os baús, por exemplo, das famílias vão desaparecer, porque ninguém vai me convencer que todo fotógrafo vai guardando a foto de família ampliada no computador e vai guardando nos baús, como todas as famílias têm aí as suas fotos, né? Essa do boneco que eu não sabia, da caixa de fotografia que o Lauro falou, é mais uma que eu não sabia. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente podia abrir para uma conversa, para considerações. Eu tentei ser o mais rápido aqui possível. Eu vou talvez encerrar falando só uma coisinha aqui mais, que é a coisa dois grandes fotógrafos, o cara que teve a ideia de fazer isso, que é o William Klein, e o Robert Frank, dois cineastas completos, dois cineastas. E continuaram filmando e pararam porque o William Klein está fotografando em cadeira de roda. Ele está velho, ele está idoso, então ele está de cadeira de roda atualmente, né? Mas um cineasta, o Robert Frank, da mesma forma, né? Trabalhou em Guy Shelton como câmera, etc. Para encerrar, então, só para a gente não ganhar um pouquinho de tempo, eu queria dizer que o filme que me encantou quando eu era garoto não foi nem o filme, foi o livro do filme, que eu ganhei do meu irmão, o livro chamado O Balão Vermelho. E O Balão Vermelho é um filme de 36 minutos, de 56, e esse livro é uma reprodução dos frames do filme. Não é estilo, são os frames do filme. E se você pegar o livro e for página por página, você compreende perfeitamente qual é a história do filme. Se alguém viu esse filme aqui, vai lembrar disso. Se você pegar, é inacreditável. E quando eu vi esse filme, eu ainda garoto, o livro e depois o filme, eu fiquei muito impressionado, e só depois é que eu fui descobrir por quê, porque não tinha uma palavra. O código verbal não se apresenta nesse filme, ele é todo narrado com a imagem, tá certo? Eu posso dizer que essa foi uma das coisas que me encantou ao nível de fotografia, que eu só fui descobrir depois, por causa da ausência da palavra no filme, dessa coisa que eu digo que o cinema hoje é um cinema tagarela, porque não às vezes eu vou no cinema e às vezes não consigo acompanhar a quantidade de palavras que são ditas na legenda, eu não consigo, muitas vezes eu perco alguma coisa. Em geral, eu vejo o filme 2 vezes para poder acompanhar, e eu não estou gagá. É muito. O cinema falado é um cinema falado. E há uma... subestima-se, né, a imagem. Subestima-se a imagem. E é comum uma parte dos diretores não conhecer a história e a questão em si da imagem, para trabalhar com a essência disso na sua expressão do cinema, que é a imagem em movimento, embora ela esteja na câmera apenas se repetindo, porque ela é uma imagem parada, ela é uma imagem fotográfica. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas eu vou antecipar para a gente ser provocado aqui pela distinta plateia. Obrigado. Ninguém quer perguntar? Ninguém quer perguntar.
Aqui em todos aqueles exemplos que eu dei, eu me lembrei de uma outra coisa, que é o filme feito de fotografias fixas. Quer dizer, que é mais um exemplo dessa via de mão dupla. São muitos documentários feitos com estilo, onde se coloca, para quem está manipulando, a questão se o que é mais expressivo, se é a fotografia ou a necessidade de fazer movimento em cima das fotografias para transformar aquilo em cinema. Então, esse é mais um exemplo desse imbricamento das duas linguagens, digamos assim, que eu estava aqui na minha cabeça só para completar o que eu falei antes. Então, já que ninguém pergunta, eu provoco. É o seguinte, existe um ensaio do Walter Benjamin, famoso, 32, eu acho, 1932, chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, onde ele discute exatamente a questão da aura do objeto. Se o Benjamin fosse vivo, ele estaria sendo obrigado, de certa forma, a reescrever esse artigo, não pela aura do objeto, né, pelo nascimento único do objeto, mas pela morte do objeto. Tá certo? A gente está vivendo o momento ontológico da fotografia, né, que ela está completamente desaparecida, com mais um pouquinho não vai existir, porque a tecnologia em volta não se segura, não tem como. Né? Não, eu acho que... Engraçado, eu já tenho a sensação que essa conversa já passou o tempo de ter. Essa é a minha sensação. Eu acho que o mundo digital chegou para ficar. Eu acho que é um suporte diferente digamos, da película. São duas mídias diferentes. Com todo o carinho e amor e paixão que eu tenho pela película, quem está começando a fotografar hoje em dia poderá até fazer coisas em película na medida que a película sobreviva. Mas não adianta. É como você falou, o rapaz ali está aí, chegou para ficar. Então, sei lá, quando eu dou aulas, essas coisas, eu quase que me recuso a ter essa discussão. Quer dizer, o que eu posso trazer da minha experiência no universo fotoquímico é método, é toda a minha experiência, organização, tudo mais. Mas ficar discutindo se é bom, se é pior, se é melhor, eu acho... Já foi, gente. Nós estamos adiantados no século XXI. Essa é a minha opinião pessoal. Embora, quando eu mostre uma coisa que eu fiz em película nas aulas e mostre uma coisa que eu fiz em digital, todo mundo reage diante do material feito em película. Uau, como é que fez essa fotografia? Isso continua acontecendo. Por outro lado, eu acho que há uma evolução, digamos, do mundo digital cada vez mais, digamos... Quer dizer, as câmeras digitais de primeira linha estão resultando numa imagem muito, muito boa, gente. Quer dizer, se você está filmando com a 5D, você percebe as limitações da 5D. Se você entra no mundo da Alexa, da Sony, essas coisas, F65, F55... 4K, 8K, já emendando ali com o rapaz lá do fundo, você percebe que a gente consegue gerar uma imagem capaz de suspender, digamos, a sensação de realidade e projetar as pessoas para dentro de um filme. Isso, nos últimos anos, não sei quantos filmes vocês já assistiram, e todos os testes feitos, quando você começa a misturar essas câmeras, pouca gente acerta a diferença. Essa que é a verdade. Então, não adianta ficar remanchando romanticamente. Adoro, de novo, o fotoquímico, mas eu digo, para quem está agora entrando na área, a questão é feita de José lá, é a imagem. Que imagem a gente vai fazer? E eu acho, inclusive, que o digital, apesar de todos os botões, eu fico fascinado quando um jovem assistente me revela um botão que faz uma coisa que eu não sabia. Eu digo, assim eu resolvo esse problema. E isso, quer dizer, a gente começou, né, a gente passou por um momento de transição, houve um momento em que a gente só filmava em película e finalizava em digital. Pelo menos essa foi a minha introdução ao digital.
Na medida que as câmeras foram evoluindo, chegou um momento que eu cheguei a fazer filmes que eram uma parte digital e uma parte fotoquímico. E hoje em dia eu não tenho esse problema mais, quer dizer, com toda a franqueza. Eu sei que o Walter é muito apegado à película, eu também sou, olho com muito carinho para os filmes que eu fiz, mas eu acho que não adianta ficar remanchando esse assunto. Agora, lá atrás, ele perguntou 4K, 8K, etc. Eu acho que tudo isso são medidas que a gente deve compreendê-las e saber, quer dizer, não adianta a gente ficar pensando só no número. O número não quer dizer nada, na verdade. O número está relacionado ao tamanho da tela, à distância do espectador para a tela, a uma série de coisas. Então, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, para que mídia, onde é que vai ser assistido e qual é o formato, digamos, que dá a imagem que você deseja. Quer dizer, é possível trabalhar no 8K e eliminar essa sensação que te incomoda, através de filtros, através de correção de cor. Existe uma série de recursos onde o 8K ou 4K, digamos, deixam de ser informações relevantes, vamos dizer assim. Alô? Quando a gente começou a filmar digital, eles nos proibiam, o pessoal que lidava com os arquivos dizia que a gente não podia usar filtros. Não, isso vai atrapalhar a imagem, não sei o quê. Hoje em dia você usa exatamente a mesma coleção de filtros, você não tem problema. Aí você encontra o grau do filtro que você quer usar, quer dizer, não dá para ficar pensando, esses números para mim não querem dizer muito pouca coisa, para ser franco. Você precisa entender o que eles querem dizer e saber como é que você vai usá-los. Eles não vão definir o caráter da sua imagem. Quem vai definir o caráter da sua imagem é você, fotógrafo. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Bom, aqui rapidamente, eu endosso todas as palavras do Lauro Ipsilita. Eu concordo plenamente com o que ele falou e acrescentaria só, para atender a todos na resposta, primeiro ao menino aqui não, essa é a resposta, porque quando fui trabalhar lá fora, então eu posso dar, porque é muito pessoal. Agora, com relação à questão de o que a gente vai fazer, a gente tem que trabalhar, né? Essa coisa de que o que eu vou fazer para reverter esse problema, eu não estou preocupado com isso, na verdade. Não esquecer que a fotografia, quando foi inventada, quando foi no processo que eu falei aqui, que são várias invenções, que culminou num determinado ponto chamado fotografia, ela tirou os pintores de dentro dos seus ateliês. Ela provocou, na pintura, o surgimento do impressionismo. Tá certo? Isso não é pouco, não. Isso é muito, né? Exatamente porque a fotografia registrava a questão da perspectiva ótica, né? Com relação à questão do 4K, a minha opinião sobre o negócio de 4K, 8K, 12, não sei se já tem 12, para mim é que nem vampiro. Existe, mas ninguém vê. Eu não consegui até hoje ver nada que... E com relação ao que o Zé falou, eu estou absolutamente de acordo com o que o Zé falou e endosso o que eu falei, o que você falou, e em relação ao que eu falei antes, de chamar não de fotografia, mas de imagem. Porque a crise, Zé, na minha opinião, nem é da fotografia, nem é da imagem e nem é da tecnologia. A crise é da representação. A crise é do controle. Os organismos controlam Não é à toa que, quando o roteiro nasceu na América, entendeu, para controlar a produção. É a maneira da produção controlar o filme. Vale o que está escrito, tá certo? Então, a crise é da representação. Eu vou dar um exemplo. Quando você faz um programa de televisão e depois transforma em filme, isso é uma crise da representação, que ninguém está se tocando disso, entende? O que vale não é o que está dentro da câmera, mas o que está na frente dela e atrás. O que vale é o que está aqui e o que está aqui. Entendeu? E não importa, para mim, não importa se eu estou... Que câmera eu tenho diante de mim, como o Lauro falou, não adianta lamentar. Qual é a câmera? É essa? Até porque hoje em dia não é mais você que decide a câmera. A produção já vem com o pacote pronto, com a finalização pronta, e você assume aquilo ali e tenta controlar, entendeu? E outra coisa, não é a câmera que faz, quem faz é você.
Quem faz o triângulo de luz, o backlight, o fill light, o key light, vale para qualquer produção de imagem. O Storaro fala uma coisa fantástica, que eu adoto para mim, que é o seguinte: o Storaro falou isso tem mais de 15 anos. Ao produzir um desenho, uma imagem fotográfica, uma imagem cinematográfica ou uma imagem qualquer, tem por trás de você, ao produzir essa imagem, existe atrás de você 2000 anos de história, esteja você consciente ou não. Essa é a questão. E essa questão que você coloca é a questão colocada pelo Platão. A caverna de Platão, como é que é? Enfim, a caverna de Platão já é esse anúncio. É o primeiro projecionista da história, é ele. Tá certo? Já é essa, da questão da imagem. Estamos presos diante de uma imagem, acreditando que aquilo é verdade. A crise não a crise é da representação, na minha opinião. Essa, eu talvez resumir, e chamar de gravar ou de filmar. Eu, quando estou fazendo televisão, eu falo tanto filmar na hora de gravar, que eu acabo influenciando a equipe de televisão, que eu tenho feito ultimamente bastante. Então, eu falo tanto, vamos filmar, porque o subconsciente me faz falar assim, que quando eu volto para o cinema, eu começo a falar gravar. O último filme agora que eu fiz com o Celto, de repente eu estava falando, vamos gravar, porque eu fiz muita televisão. Quer dizer, então, isso é mais uma prova de que o que importa não é gravar ou filmar. O que você vai fazer com isso? O que é que você quer dizer com isso? Você faz cinema porque você acredita, porque isso é como tomar água, que se você não tomar, morre? É isso? Então você acredita nisso. A câmera não importa. Não tem menor... Eu já falei aqui que a tecnologia, para mim, não tem importância. Eu estou em busca da linguagem, eu estou em busca de entender alguma coisa que eu não entendi ainda, através da linguagem. Eu quero agradecer a todos, né? Quero agradecer ao Walter, quero agradecer ao Lauro. Eu quero reafirmar que eu acho que esse debate ele indica, né, claramente essa questão de que merece ser continuado, e nós, claramente, no Instituto, daremos continuidade de nossa parte, né, a promover, a provocar debates e reflexões como essas. E gostaria de dizer também que vejo muito, né, no que Walter falou, no que Lauro comentou, no que José Inácio e outros colocaram, que, em grande parte, a essência dessa discussão é exatamente a essência da produção de imagem numa trajetória que precede isso que nós debatemos hoje, que é a invenção da fotografia, e numa trajetória que já coloca, né, presentemente, um desdobramento que também já decola desse momento importante, né, que foi essa produção de tecnologia desse processo fotográfico, mas que já incorpora agora toda uma dimensão muito mais complexa, mas permanece essa questão da imagem no sentido, um pouco o Zé Inácio falava, né, de algo que é inerente ao processo cultural, que é inerente, né, à questão contemporânea. E eu acho que esse é um tema maravilhoso, é um tema que está no circuito das artes, é um tema que está no âmbito de todas as instituições e academia e o pensamento crítico sobre as artes visuais, né, no qual nós nos inserimos como fotógrafos, cineastas, mas que incorpora, obviamente, toda a produção no âmbito das artes visuais, das artes plásticas. Eu acho que essa reflexão ela tem um sentido bastante universal, abrangente, né? Eu acho que é isso que interessa, é onde, de fato, né, poderão estar as respostas às questões, várias desses dilemas e questionamentos que a gente levantou hoje. Então, eu só queria agradecer de novo e, enfim, convidá-los à frente a novas conversas como essas. Tá? Muito obrigado.